paz e que Jesus nos abençoe agora sempre. É com alegria que eu retorno ao Filomeno de Miranda para nós refletirmos sobre essa proposta. E é uma proposta muito importante para todos nós que estamos vislumbrando um novo amanhecer para o nosso planeta Terra. Nós que acreditamos nesse porvir, no qual a Terra será abençoada como sendo um planeta de regeneração. E por que nós falamos sobre isso? Por que nós precisamos refletir que nós não viemos ao mundo, que nós não reencarnamos para sermos espinho de ninguém? Porque a depender do foco, a depender da maneira como eu encaro as experiências da vida, eu vou fazer escolhas que me aproximem ou que me distanciem desse ideal maior da vida. Porque aparentemente nós nascemos tão somente pela concepção orgânica, fisiológica, depois de uma interação corporal entre um homem e uma mulher, ou ainda hoje, diante da tecnologia, dos avanços científicos, através da junção do óvulo, do espermatozoide, que faz com que, através do laboratório, nós nasçamos. Mas por trás desse processo, existe uma realidade muito maior, que muitas vezes nos foge a dimensão e a sua importância. Pois, de acordo com André Luiz, uma reencarnação é um processo de preparação que leva muitas vezes muitos anos, em que envolve centenas de dezenas de pessoas voltadas para que o propósito daquela reencarnação possa ser a mais bem sucedida possível, compreendendo que todos nós temos os nossos débitos para com a lei de Deus, que todos trazemos em nós algum quião para ser trabalhado naquela encarnação, e que ela visa o nosso melhoramento e o nosso crescimento espiritual. Por isso, quando a proposta é pensarmos sobre esta ideia de que nós não nascemos, que nós não estamos no mundo ou reencarnamos para sermos espinhos, para sermos obstáculos, seja para o nosso próprio progresso, seja ainda para aqueles com os quais caminham ao nosso lado, é de grande importância e valia para que eu dimensione o valor da reencarnação. Porque ainda, segundo André Luiz, são muitos aqueles espíritos que planejam, que desejam, que até se preparam para essa aventura no corpo físico, mas que nem sempre conseguem o objetivo planejado, porque não encontram a receptividade, não encontram a permissão para reencarnar. Daí porque muitos preferem, independentemente da experiência, independentemente do gênero de prova, eles preferem estar no corpo, porque eles sabem que no corpo, inicialmente, ele terá parcialmente o esquecimento do seu passado, uma vez que a consciência lhe cobra o resgate, o estaquite com a lei, porque conforme é conhecido de todos, não sairemos de mundos como o nosso, de provas e de expiações, sem que antes façamos esse processo de harmonização com a lei. E onde se encontram essas leis? No homem, disseram os espíritos a Kardec, na consciência. Então esse investimento pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento moral e espiritual, é de grande valia para que quando desse retorno à pátria espiritual, que não sabemos bem quando isso se dará,
mas que inevitavelmente acontecerá, eu preciso ter consciência que eu estou voltando para esta pátria espiritual, de onde saí e para onde retornarei, com créditos, mobilizando recursos e valores que possam me ajudar no meu processo de crescimento espiritual e de libertação, porquanto é necessário que cada etapa da nossa jornada reencarnatória ela seja melhor do que aquela que nós tivemos anteriormente. Então é preciso que eu me adeque a esta realidade humana e espiritual, buscando tirar o melhor proveito nesse processo reencarnatório, porque a próxima experiência no corpo físico será uma consequência da que eu esteja fazendo hoje, ou melhor, das minhas escolhas que eu estou fazendo nessa encarnação. Por isso a necessidade de pensarmos de forma equilibrada, de forma saudável e de acordo com as leis de Deus, porque na medida em que eu as compreendo, eu vou fazendo com que as minhas escolhas estejam mais próximas desse ideal superior do que propriamente vivendo uma experiência transitória, limitada, visando tão somente o aqui e agora, a satisfação das necessidades primárias, esquecendo-se de que eu estou de passagem em uma experiência corporal e que sairei daqui levando comigo as minhas conquistas. E são essas conquistas que farão frente no mundo espiritual a uma condição feliz ou infeliz. É o que os Espíritos nos dizem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles vão trabalhar uma passagem evangélica, na verdade, uma bem-aventurança, na qual Jesus vai considerar que felizes, que bem-aventurados são aqueles que sofrem, porque serão consolados. A princípio, pensar nessa perspectiva, considerando que nós estamos no mundo da materialidade, da horizontalidade na qual os desejos, os apelos são cada vez maiores, pensar que feliz é aqueles que sofrem é desacreditar na proposta crística, é imaginar que Jesus ele se equivocou, que ele estava fazendo apologia ao sofrimento, porque a coisa que menos nós queremos na vida é sofrer. Daí porque aquele tão conhecido slogan, parem de sofrer. E aí cada um vai nos propor uma dinâmica, uma metodologia, uma técnica de acordo com a sua crença, de acordo com os seus valores. Muitos investem essa perspectiva de felicidade na vida na busca transitória pelas coisas materiais, quando Jesus, por sua vez, ele considerou que nós deveríamos vender tudo que nós tivéssemos, dar aos pobres, para poder segui-lo, porque ele estava nos propondo um novo ideal de vida, uma nova proposta de felicidade que não coadunava com aquela que até então nós conhecíamos, de que felicidade estaria diretamente ligado às coisas materiais, em que pese que esses bens materiais, essas riquezas humanas, elas possam nos proporcionar algum nível de felicidade, é verdade, e muitos de nós assim vivenciamos, na medida em que nós, fazendo um bom uso desses recursos materiais, nós investimos para a satisfação do corpo físico, das necessidades fisiológicas e materiais, mas igualmente envidamos esforços para também investir no nosso lado espiritual. Quando assim pensamos e assim fazemos, nós temos a condição de avançar do ponto de vista moral e espiritual.
Mas quando apenas e tão somente essa busca, essa necessidade, essa satisfação diz respeito apenas e tão somente às coisas materiais, traz sempre uma sensação de enfado, de cansaço, de insatisfação. Daí porque muitos, em que pese uma condição social, material, cultural favorável, precipitam-se, alguns, pelo desespero, ao suicídio. Muitos também vivem, apesar de toda a satisfação material, em um estado de vazio existencial, e se deprimem, e vivem acamados, doentes, vivem nessa vida corrida pelo ter, pela compra disso e daquilo, esquecendo-se muitas vezes que o elemento principal dessa jornada reencarnatória não é outra que não seja o autoconhecimento, a percepção de si mesmo do ponto de vista da sua realidade espiritual. Por isso disse Jesus ainda: o meu reino não é desse mundo. E quando eu entendo que o meu reino não é desse mundo, eu passo a investir nos valores e nas conquistas que vão satisfazer as minhas demandas internas, que vão fazer com que eu me perceba, na perspectiva da doutrina espírita, como sendo espírito imortal, e como tal eu devo viver também para a aquisição desses valores. E se que podemos nos reportar a uma outra passagem evangélica em que Jesus vai trabalhar também esse aspecto, nós poderíamos trazer aqui aquela passagem da parábola dos talentos, em que a maioria de nós, ainda na reencarnação, ao invés de multiplicar os nossos talentos por mais 2, por mais 4, o que é que nós fazemos? Nós enterramos, nós não valorizamos o tempo no qual nós estivemos no corpo, nos preparando para essa grande vitória da libertação espiritual, porque fomos criados do ponto de vista da visão da doutrina espírita, e conforme disse o próprio Jesus, para sermos perfeitos. Daí porque Kardec, ao tratar dessa temática reencarnação, ele vai na questão 132 questionar as entidades venerandas. Qual a finalidade da encarnação do Espírito? Por que Deus permite que nós nasçamos? Qual seria verdadeiramente a finalidade? E os Espíritos disseram a Kardec que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos levar à perfeição. Para uns é prova, para outros missão. Mas seja um, seja outro, todos terão que passar pelas vicissitudes da vida em um mundo corporal como o nosso, em um planeta de provas e de expiações, mas que estamos todos fadados à perfeição, à aquisição da verdadeira felicidade. E pensar nessa ideia é grandiosamente possível e que nós devemos assim fazer, porque na medida em que eu entendo que Deus me criou para ser feliz e não infeliz, eu passo a entender que igualmente eu sou responsável por essa minha trajetória encarnatória, e que eu estou no mundo não para ser empecilho, não para ser obstáculo, não para criar desavenças ou multiplicar aqueles processos antagônicos que eu já trouxe na minha encarnação, quando ao invés de me reconciliar, eu crio ainda mais débitos, comprometimentos para com a lei. E aí a gente percebe que igualmente, dentro das suas muitas advertências, Jesus considerou
que o maior sacrifício a Deus seria que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários. Enquanto que nós estamos tentando agradar a Deus pelas conquistas materiais, pelas promessas, por pagar disso e daquilo, nós percebemos que a melhor forma que nós temos de agradar a Deus não é outra que não seja nos reconciliar com os nossos inimigos. E ele então vai considerar e ponderar: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Porque esta é a oportunidade que eu tenho e que Deus está me proporcionando para que assim eu faça, para que eu possa diminuir a cota de débitos, de comprometimentos para com a lei. E o meu olhar deve ser voltado para isso, deve ser nessa perspectiva em que eu entendo que cada tempo perdido é uma oportunidade a menos para que eu me liberte. Daí o surgimento da doutrina dos Espíritos, porque através dela nós passamos a divisar, a conhecer uma nova realidade de vida, de que eu estou aqui para construir o meu currículo espiritual, conforme vai propor Emmanuel, através de Chico Xavier, em uma mensagem que ele intitula como sendo o currículo espiritual. Porque o mundo nos oferece e nos motiva, nos estimula a conquista dos títulos humanos materiais, em que pese que igualmente serem eles importantes. O desenvolvimento do intelecto, da inteligência, faz parte do nosso progresso moral e espiritual. É a primeira etapa do desenvolvimento espiritual, o entendimento cognitivo, o conhecimento da razão, o desenvolvimento da nossa intelectualidade, porque é uma conquista desse princípio inteligente através dos reinos, que quando eclode para o hominal, ele adquire, além do livre-arbítrio, ele adquire a inteligência, porque através da inteligência, dessa faculdade, nós vamos nos desenvolver, não apenas intelectualmente, mas socialmente. Se aqui estamos, nesse ambiente confortável, agradável, seguro, tendo a disponibilidade de todos esses recursos materiais, é uma consequência do desenvolvimento intelectual dos homens, através das gerações, em que cada uma nova geração vai se constituindo de novas conquistas. Estamos na era do conhecimento, estamos vivendo como nunca se viveu na Terra as inúmeras possibilidades de conquistas do intelecto, das tecnologias. Para quê? Para que nós divisamos logo mais a era do Espírito. E diga-se de passagem, esse século XXI é o século dedicado a essas conquistas espirituais, a chamada era de Aquários, em que nós estamos cada vez mais repensando os nossos valores, as nossas necessidades, em que pese que a sociedade nos empurre uma série de coisas, de bens materiais, mas nós nos reconhecemos hoje, tal qual propôs Bauman, nós estamos vivendo uma sociedade líquida, em que os valores, os afetos e sentimentos já não têm valor, estão sendo coisificados, estão sendo substituídos por coisas. Então, movimentos em prol desta volta ou desta conquista da nossa visão espiritual, numa perspectiva holística, tem sido cada vez maior através de inúmeros movimentos espiritualistas.
porque a ideia é entender que nós precisamos nos reconhecer como filhos de Deus. E quando assim eu faço, eu deixo de ser esse espinho, eu deixo de ser essa trave, eu deixo de ser um buraco no meio do caminho para os outros. Eu entendo que o outro é igualmente o meu irmão, e como tal, ele necessita da minha ajuda tal qual eu o ajudo. Daí também, em uma das bem-aventuranças, Jesus ter dito que bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Para que eu tenha misericórdia de Deus, eu preciso ter atitudes e comportamentos misericordiosos, tal qual ele teve no grande exemplo que nos deixou quando daquele episódio da mulher que seria apedrejada, e que todos queriam fazer com que ela desencarnasse apedrada por ter sido pega em adultério. E a lei de então de Moisés estabelecia essa punição. Mas Jesus, em uma atitude de misericórdia, ele vai interrogar aqueles que ali estavam. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E pecado significa erros, equívocos. E todos reconheceram, pela força moral das palavras de Jesus, que não poderiam cometer o ato do apedrejamento. E ao mesmo tempo, diante desse diálogo mais tarde com a mulher, ele vai considerar: mulher, vai e não peques mais, porque não cabe a mim julgá-la, não cabe a mim condená-la. Se aqueles homens que aqui estavam e que queriam fazer isso não fizeram, não cabe a mim fazer. Mas entenda que é preciso viver de acordo com a lei de Deus, e esta lei está na minha consciência, e eu passo a me conduzir na vida de relação sobre esse aspecto, conforme disse ainda Paulo de Tarso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Qual seria o simbolismo desse espinho no caminho da outra pessoa? Porque eu não nasci para ser isso, eu nasci para ser flor, para exalar o perfume das rosas. Apesar de ter o meu lado sombrio, o meu lado negativo, mas eu entendo que na minha atual condição reencarnatória, mediante as conquistas já oferidas nesse ir e vir através das reencarnações, pelo progresso moral já adquirido, eu não preciso ser um empecilho, eu não preciso ser um muro, o obstáculo. Eu posso ser a ponte que une os dois lados. Eu posso ser a bússola, o farol, a orientar aqueles que estão em alto mar em suas embarcações, destituídos de norte. Eu posso dar àquele com o qual eu convivo um sentido de vida, uma nova perspectiva de despertar em si o desejo de crescer, de se renovar, de olhar a vida por um outro aspecto que não seja apenas e tão somente material, porque eu reconheço que eu sou espírito, que eu sou filho de Deus, que eu igualmente posso ser nessa encarnação bem-aventurado, dentro da possibilidade que o planeta me concede, a partir da consciência de dever. A partir do momento que eu entendo que eu tenho uma missão. Qual é a finalidade da encarnação para o espírito? Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição. Essa perfeição é consequência do progresso que eu realizo em cada experiência corporal.
Daí a frase célebre de Kardec: nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei. É o caminho que todos estamos fazendo de progresso, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas todos um dia despertarão para uma realidade de vida espiritual. E quando isso começar a atinar na nossa consciência, eu passo a investir, eu passo a realizar de acordo com a vontade de Deus que está nos céus. Porque Jesus também propôs isso, de que ele estava no mundo para realizar a vontade de Deus que está no céu. A minha realeza não é desse mundo. Eu vim para implantar o reino de Deus na terra. E como tal, eu preciso viver mediante os seus princípios. E esses princípios, que nós poderíamos chamar como sendo os valores do espírito imortal, se encontram dentro de cada um de nós. E como tal, eu preciso fazer esse investimento para me perceber em mim esses valores. Porque do contrário, eu nasci, eu cresci, eu me desenvolvi, eu conquistei as coisas do mundo, envelheci, desencarnei. É um processo cíclico natural de todos nós que nascemos, mas não conquistei nada do ponto de vista espiritual. Não estou levando nada que me dignifique, que me caracterize, ou que eu me reconheça como espírito, de que valeu a pena estar no corpo, no mundo, vivenciando a experiência. Porque nesse capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, existe um subitem, ou uma instrução dos espíritos, em que ele chama o mal e o bem viver. Tão difícil para nós, porque por falta de compreensão da lei e desses valores do espírito, a prova que me é concedida para que eu possa crescer, para que eu possa dar um passo a mais na minha senda do progresso, eu não consegui fazer, porque estava preso na condição de um sofrimento, na condição de vítima, tendo um olhar imediatista para o aqui e o agora, e eu me revolto contra Deus. Eu acho que Deus ele é injusto, porque eu não tinha que passar por aquela experiência, porque Deus me deu uma carga, uma prova muito difícil, e eu não aceito. Eu queria ser normal como todos os outros, mas Ele me deu uma prova que eu não estou conseguindo levar, vencer. E aí vem aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento que me abate o coração, que me dá uma sensação de injustiça. E aí eu passo a ser, nessa perspectiva desse olhar, eu passo a ser, e consequentemente eu vou pontuando em cada experiência encarnatória. Ou seja, eu saio da encarnação mais enriquecido, mais valorizado moral e espiritualmente do que quando eu adentrei. Esse olhar para o alvo da vida deve ser uma ação que cada um de nós deve fazer na sua experiência encarnatória. Esse é um trabalho de uma existência inteira. E como nada se perde, tudo se multiplica,
eu entendo que o que eu colhi hoje vai ser um sustentáculo, vai ser potencialmente um recurso para as vindouras reencarnações. Porque quando a gente considera uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce e tantos outros ícones do ponto de vista humano e espiritual, a gente entende que não se deu essas conquistas em apenas uma encarnação, que ela não conseguiu atingir a cumeada desse processo evolutivo em uma única experiência. Não porque ela se dedicou à prática da ajuda e do socorro aos pobres, seja de Calcutá, seja de Salvador, lá na calçada, mas é um trabalho que ela vem fazendo ao longo das suas multifárias reencarnações. Que o que nós vemos hoje, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que agora nesse mês, dia 29, completaria mais um ano na sua existência corporal, é fruto de um trabalho laborioso de muitas reencarnações. Só a título de exemplo dele, Dr. Bezerra de Menezes, dentro da linha do tempo que nós conhecemos sobre as suas várias reencarnações, começou lá atrás, na época de Jesus, como Zaqueu. E de lá para cá, ele vem fazendo esse investimento para que não venha a ser, nas experiências reencarnatórias, esse espinho que causa dor, que causa sofrimento, que gera dificuldades de movimentação, de conquistas materiais, e hoje nós o consideramos como sendo o médico dos pobres. Nós o reconhecemos como sendo o apóstolo do amor, mas tão somente porque ele fora médico, ele atender a uma outra pessoa, porque ele for espírita? Claro que não. Em que pese que nessa encarnação última, ele conseguiu sublimar-se, que o conhecimento da doutrina espírita deu a ele mais entendimento e recursos para que ele pudesse avançar. Embora ele tenha dito, ao ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos, tudo que está aqui eu já conheço, eu já sabia, porque entende-se que, considerando que as informações do Livro dos Espíritos não são novas, a fazer esse investimento espiritual. Portanto, cabe a mim, que aqui estou, tentando construir essas ideias com vocês, e cabe a cada um de vocês, igualmente, tomar essa decisão de investir na sua encarnação os melhores recursos para que, ao sair dela, vocês saiam levando consigo os talentos multiplicados.